poder adorar o Senhor, cultuar o Senhor. Como nós hoje ouvimos aqui, alguns testemunhos, Deus é maravilhoso. Nós estávamos lá perdidos no mundo e Ele nos trouxe para a sua presença. Vamos meditar mais um pouco na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8. Apenas 2 versículos, o versículo 31 e o versículo 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Vamos ficar de pé, queridos? Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. É o alimento que nós precisamos, Pai, para mantermos de pé na tua presença. Pai, fala com cada um de nós nesta hora, Senhor. Aquilo que nós precisamos ouvir de ti, Senhor. Nos exorta, nos ensina, faz a tua vontade nesta noite, Pai. É o que nós pedimos e que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar, queridos. Louvado seja Deus. Esses 2 versículos que nós acabamos de ler, Jesus estava falando para os judeus que criam em Jesus, que estavam ouvindo a sua pregação. E eu vou falar nesta noite sobre 3 assuntos que estão nesses 2 versículos, que é ser discípulo de Jesus, conhecer a verdade e permanecer na verdade. Para ser discípulo, nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos andar na palavra, e para nós entrarmos na vida eterna, nós precisamos perseverar nesta verdade. Todos nós precisamos. Então, Jesus estava dizendo aqui para os judeus que diziam que criam em Jesus. Ele fala assim, olha, aqueles que creem, é necessário permanecer na minha palavra. Bom, nós vemos aí que os discípulos, que o mundo faz discípulos. Nós vemos nas redes sociais, nos dias de hoje, que as pessoas procuram seguidores, fazem coisas absurdas para que haja bastante gente seguindo elas, vendo o que elas fazem, procurando de alguma forma ser seguida. As religiões são a mesma coisa, né? Nas religiões mundiais do mundo, nós vemos no budismo aqueles que seguem a Buda, no hinduísmo também, e as outras religiões também, todas elas procuram de alguma forma um mestre e os discípulos que seguem o seu mestre. Só que no Evangelho, como de alguma forma ouviram a palavra de Deus. A palavra de Deus falou com você, falou comigo. E aí Deus depositou no meu coração, depositou no seu coração a fé. Em Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos dá a sua palavra, através da palavra, através de um louvor, Deus falou com as nossas vidas. E Ele derramou o dom da fé no nosso coração para nós crermos em Jesus Cristo. E assim nós nos tornamos discípulos de Jesus. Foi dessa forma. Foi acontecendo dessa forma sobrenatural que Deus trabalhou nas nossas vidas. Se nós lermos lá em Efésios capítulo 2, vai dizer que nós estávamos mortos e Ele nos vivificou. Ou seja, todos nós sabíamos as nossas condições que nós estávamos antes de estarmos aqui. Nós estávamos provavelmente em um outro lugar, que fazia tudo o que não agradava ao Senhor. Fazia a nossa vontade, queremos agradar as outras pessoas, mas nós não agradávamos ao Senhor. Mas aí, quando o Senhor depositou a fé
no nosso coração, produziu em nós. Assim como Jesus fala lá para Nicodemos em João capítulo 3. Jesus fala que aquele que não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. E aí o Senhor Jesus produziu em nós esse novo nascimento. Produziu em nós esse nascimento. Como? Já estávamos grandes, mas foi necessário nascermos da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito Santo. E nós nascemos para Deus, aleluia. E aquilo que nós não compreendíamos de Deus, o Espírito Santo passou a fazer parte da nossa vida. E aí nós passamos a compreender aquilo que para nós era totalmente escuro. E aí Ele produziu em nós esse novo nascimento. E nós passamos a nascer para Cristo. E aí nós tomamos uma posição de estarmos em Cristo. Deus depositou essa fé no nosso coração, mas nós se posicionamos como discípulos de Jesus. E aí nós vemos que a nossa vida tomou uma outra direção. Começamos a fazer coisas que nós anteriormente não fazíamos. Crermos em Jesus, crermos em Deus de uma forma que nós não criamos antigamente, né? Por quê? Porque o Espírito Santo nos colocou ali como discípulo e nós tomamos uma posição de discípulo na presença de Deus. Foi isso que aconteceu. E aí aconteceu em nós aquilo que o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que como menino novamente nascido, desejamos o leite racional para que por eles nós vamos crescendo. Aleluia. Quando um bebê nasce, ele precisa do leite materno, ele precisa do alimento. Então ele já nasce com aquela fome, com aquele desejo de se alimentar, porque ele nasce com fome. Quando nós nascemos para Cristo, nós desejamos o leite racional, que é a palavra de Deus. Aleluia. O Espírito Santo produz em nós o desejo desse alimento, que é alimentar-se da palavra de Deus. Para quê? Para que nós vá crescendo, para que haja também um crescimento espiritual na nossa vida. Então, conhecer a verdade, ser discípulo de Jesus, nós nascemos em Cristo e nós vamos crescendo à medida que o tempo vai passando, à medida que os dias se passam. E é necessário, irmãos, ter esse crescimento da nossa vida. Muitos irmãos não crescem na igreja. Muitos nascem em Cristo, permanecem bebê e não crescem, não se posicionam como discípulo, e não aprendem, não procuram aprender mais da palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 5, no versículo 12, diz que já era necessário que nós fôssemos mestres, que alguns dos discípulos fossem mestres, mas ainda necessitam de ensinamento. Por quê? Porque eles não procuram se aprofundar, a mergulhar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque eles preferem ser menino, se alimentar do leitinho da palavra de Deus, mas não querem se aprofundar cada dia mais e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então, os discípulos de Jesus, ele nasce, mas ele tem que crescer. Ele precisa crescer. Porque o Senhor Jesus, ele nos chamou para sermos discípulos, mas ele nos chamou para sermos discípulos conscientes daquilo que somos em Cristo Jesus. E é por isso, amados, que nos dias de hoje há muitas pessoas que vivem uma fé rasa, uma fé e que creem coisas que nem sequer existem na palavra de Deus, porque não procura se aprofundar no conhecimento da palavra. Quando tem um culto de ensino, um culto de estudo, muitos nem sequer querem saber. Por quê? Porque não se interessam em crescer no conhecimento da palavra de Deus. E é necessário que nós cresçamos no conhecimento da palavra de Deus. Então Jesus fala que aqueles que crêem nele têm que permanecer na sua palavra. E muitos até creem, diz que no momento creem em Jesus, que procuram viver uma vida decente na presença de Deus, mas como o nosso irmão falou aqui, ao longo da caminhada, eles desistem, eles olham para trás, eles não querem mais saber. Quando vêm as dificuldades, quando vêm os problemas, eles não querem mais saber de servir a Jesus. Mas o verdadeiro discípulo, assim como a nossa irmã leu aqui, ele persevera e ele produz frutos, nem que seja
uns 100, outros 60, outro 30, mas ele produz fruto, porque o discípulo produz fruto para o seu mestre. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, nem todos produzem 100, nem todos produzem 60, e nem todos produzem 30. Então, cada um de nós temos a produção, aquilo a qual o Espírito Santo nos dá esse vigor para a gente ser discípulo e produzir no reino de Deus. Mas todos nós produzimos no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso que acontece nas nossas vidas como discípulo. E Jesus fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Que maravilhoso é conhecer a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos libertos por ela. E quantas pessoas, eu falei do mundo, que procuram mestres e que são discípulos das pessoas deste mundo, mas quantos irmãos dentro da igreja, quantas pessoas também são discípulos de pessoas dentro das igrejas dos dias de hoje. Quantas pessoas são discípulos de apóstolos, de bispos, de pastores. Eles são discípulos dessas pessoas, mas eles não são discípulos de Jesus. Que triste, mas existe isso dentro das igrejas. Por quê? Porque eles procuram fazer tudo para o seu pastor, eles procuram fazer tudo para o seu apóstolo, tudo para o seu bispo, mas eles não obedecem a Jesus. Eles não fazem aquilo que Jesus diz que é para fazer na sua palavra. Então é muito triste o que acontece nos dias de hoje. Por quê? Porque não conhecem a verdade. Porque o que conhece a verdade, ele é liberto pela verdade. Aleluia. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Não estou aqui dizendo que os irmãos devem desobedecer aos seus pastores. Não, porque a própria palavra diz lá em Hebreus 13, 7, que nós devemos imitar a fé dos nossos pastores. A fé daqueles que servem realmente a Deus. Devemos imitar. E o apóstolo Paulo, ao pregar, ele dizia, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então devemos imitar aqueles que servem ao Senhor realmente. Devemos servir com alegria aqueles que nos ensinam e que pregam a palavra de Deus. Mas tem muitos que estão somente fazendo as coisas para serem vistos por essas pessoas, para serem elogiados por essas pessoas, mas quando estão sozinhos, eles não obedecem à palavra, eles não procuram servir a Jesus da forma que o Senhor Jesus quer que eles sirvam. Isso é muito triste. Mas o discípulo de Jesus, ele persevera na verdade e em conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Louvado seja